especial. Amém. Nós celebramos o Pentecostes. Amém. E se há gente que deve e tem o direito para celebrar o Pentecostes, é aqueles que o buscam, é aqueles que recebem, é aqueles que acreditam no poder de Deus ainda hoje em evidência. Amém? Há aqui uma palavra em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, eu queria deixar para os irmãos, para nós nesta tarde podermos buscar ao Senhor. Atos dos Apóstolos, a palavra do Senhor. Amém? Vamos ler então aqui no capítulo 1 alguns versículos. Versículo 4. Atos 1, 4. Estando com eles, Jesus determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E Jesus disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Amém? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Aleluia, louvamos o teu nome, Jesus, aleluia, nós louvamos o teu nome, aleluia, santo, santo, santo és, Senhor, aleluia, glória ao teu nome, Jesus, aleluia. Estamos reunidos para seu nome exaltar e sabemos que o melhor é cantar e dar louvor. Estamos reunidos para teu nome exaltar e sabemos que o melhor é cantar e dar louvores. Deus, tu és bem-vindo, Deus, tu és bem-vindo, Deus, tu és bem-vindo neste lugar. Aleluia, traz cura à nossa vida, Deus. Traz cura e salvação, que venha o teu reino, na terra como no céu, se faça a tua vontade. Traz cura e salvação, aleluia, que venha o teu reino, na terra como no céu, se faça a tua vontade. Deus, tu és bem-vindo, Deus, tu és bem-vindo, Deus, tu és bem-vindo neste lugar. Deus, tu és
teu nome. Aleluia. Nesta tarde a nossa irmã Lídia irá fazer uma leitura bíblica. Amém. Os irmãos podem tomar os vossos lugares. Uns breves momentos. Amém. O nosso Deus, Ele é bem-vindo neste lugar. Nós ontem à tarde tivemos um tempo maravilhoso. Deixem-me compartilhar. As irmãs que estiveram ontem lá em Monte Moro Novo, foi muito bom. As irmãs que estiveram, levantem lá o braço, só para eu ver. Foi bom, não foi? Muito bom. Foi muito bom. Foi um tempo muito especial para todas nós. Amém? Irmã Lídia, por favor. Paz do Senhor a todos os irmãos. Gostaria que abríssemos as Bíblias nos Salmos, livro dos Salmos 150. O último livro da Bíblia. E como se costuma dizer, os últimos são os primeiros, e este capítulo é mesmo fabuloso. O último capítulo dos Salmos. Obrigada. Salmos 150. E diz assim: Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder. Louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com o som de trombeta, louvai-o com saltério e a harpa, louvai-o com o adufe e a flauta, louvai-o com instrumento de cordas e com flautas, louvai-o com os símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fogo, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Meus queridos irmãos, o verdadeiro louvor deve ser sincero, mesmo em momentos de tristeza, de desânimo, provação e tentação. Deus é glorificado pelo louvor do seu povo. Louvemos ao Senhor nesta tarde. Amém. Glória a Deus. E nesta tarde queremos louvar ao Senhor porque Ele é muito bom para as nossas vidas. E Ele tem feito coisas maravilhosas. E nesta tarde nós pedimos à irmã Maria para dar um breve testemunho. Pode ser, a irmã, ela foi apanhada de surpresa, pensei que meu marido tivesse falado com a nossa irmã. Maria Batista, sim, estamos em sintonia. E a nossa irmã, ela vai dar um breve testemunho, como foi a sua conversão. Ontem ficamos tão deslumbrados, não é? Ouvir aquilo que o Senhor fez na sua vida. Então queremos compartilhar também, se a irmã puder vir e dar a sua palavra de saudação. Os irmãos não conhecem a nossa irmã quando está cá, porque ela não está cá sempre, mas quando está, dela vem num pé e volta no outro. Ela costuma congregar connosco ali em Canha. Amém? Esteja à vontade. Boa tarde, irmãos. A paz do Senhor. Bom, o meu testemunho, o objetivo é sempre glorificar o Senhor, não é verdade? Eu não gosto nada de estar aqui na frente. Foi assim, eu entreguei-me ao Senhor na Suíça, porque eu já estou há mais de 50 anos na Suíça, fui muito jovenzinho para lá, e eu era católica, e depois quando me entreguei ao Senhor foi sozinha no meu salão, porque eu vivia uma fase difícil na minha vida, e aí eu gritei ao Senhor e disse a Jesus: olha, se tu existes, dás-me paz. E então a paz do Senhor baixou sobre mim e eu entreguei-me ao Senhor, sem conhecer ninguém, nada da Bíblia, nada, absolutamente nada. E então eu depois fui comprar uma Bíblia. No dia a seguir fui comprar uma Bíblia e comecei a ler. E passei 3 meses, eu só fazia era chorar e ler a Bíblia. E parecia que a Bíblia estava escrita para mim, eu compreendia tudo. Tudo o que estava escrito eu compreendia. O Senhor falava-me. E eu, ao fim de 3 meses, eu pensei, mas eu não faço nada. Porque eu, nessa altura, estava sem trabalhar. Porque eu sou enfermeira e eu trabalhava e, nessa altura, estava sem trabalhar. E então eu passei 3 meses a ler a Bíblia. Punha os meninos na creche e lia a Bíblia e estava sem fazer nada. E depois, a um certo momento, eu pensei, mas isto não é normal, então eu não faço nada. E então eu disse ao Senhor, mas Senhor, é normal que eu esteja aqui sem fazer nada? Parece que fui acordada assim, sobressalto, então, mas eu estou aqui sem fazer nada. E então o Senhor, no meu coração, diz-me, vai ao Eclesiastes, e lei Eclesiastes 5, capítulo 5, agora tenho que procurar, então.
Desculpem lá, é que esta Bíblia não é a minha e eu ainda agora encontrei e agora já não a encontro. Mas eu ontem já disse a alguma irmã encontra que é aquela palavra... Pronto, já encontrei. É capítulo 4, versículo 6. E o Senhor diz-me esta palavra. É melhor é uma mão cheia com descanso do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição de espírito. Isto foi o que o Senhor me disse quando eu lhe perguntei se era normal que eu não fizesse nada, estivesse a ler a Bíblia. Foi este o meu testemunho. Aleluia. Santo, santo és, Senhor. Aleluia. 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 Santo, santo, santo és. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. Nesta tarde entregamos a nossa vida ao Senhor, amém? Tudo aquilo que temos em nossas vidas nós entregamos a Ele, amém? E estamos a clamar nesta tarde que o Senhor nos visite, amém? Quem gostava de ter uma visitação especial de Deus? A pergunta seria quem não gostava, não é? Acho que todos nós precisamos tanto que o Senhor nos visite neste dia. Então nesta tarde vamos clamar por isso mesmo, amém? Deus eu oro, Deus eu quero, estou a clamar por algo real. Glória a Jesus, aleluia. Glória ao teu nome, Jesus, aleluia. Aleluia, santo, santo és, Senhor, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Te adoramos, Deus, aleluia. Santo, santo és, Senhor, aleluia. Louvamos o teu nome, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Deus eu oro, Deus eu quero, estou a clamar por algo real, porque eu sei, bem dentro em mim, tem de haver mais. Estou cansado, sim, estou fraco, preciso do teu poder em mim, não deixarei de te buscar, tem de haver mais. Deus eu oro, Deus eu oro, Deus eu quero, estou a clamar por algo real, porque eu sei, bem dentro em mim, tem de haver mais. Estou cansado, sim, estou fraco, preciso do teu poder em mim, não deixarei de te buscar, tem de haver mais, tem de haver mais, tem de haver mais. E vamos dizer mais uma vez, Deus eu oro, Deus eu oro, Deus eu quero, estou a clamar por algo real, porque eu sei, bem dentro em mim, tem de haver mais. Aleluia, estou cansado, se estou fraco, preciso do teu poder em mim, não deixarei de te buscar, tem de haver mais, tem de haver mais. Aleluia, tem de haver mais. Tem de haver mais do teu poder em nós, tem de haver mais. Aleluia, rio flui, aleluia, flui.
nós nesta tarde. Aleluia. Sopra sobre as nossas vidas, Santo Espírito de Deus. Aleluia. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua
Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia, aleluia. Nesta tarde, Senhor, inunda este lugar, Senhor. Deus, inunda as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Deus, vem renovar. Deus, estamos a terminar o mês de maio, amém? Que foi um mês que nós dedicamos às famílias. E temos estado a meditar nestas últimas semanas sobre família, não é? E a mim tocou-me hoje novamente partilhar convosco a palavra de Deus sobre famílias. E eu gosto de falar de famílias, não é? Gosto da minha família, amo a minha família, sou amada pela minha família. Agora foi a vossa oportunidade de vocês dizerem amém. Elas não disseram, mas pronto, os irmãos acreditam que sou amada por eles. Mas a verdade é que é bom quando nós meditamos um bocadinho e oramos pelas nossas famílias e nós continuamos a confiar que o Senhor pode fazer coisas grandes nas nossas vidas. E eu, enquanto estava a preparar-me, quando meu marido me fez o desafio logo no início do mês, para eu ter assim uns estudos alargados sobre família, eu estava-me a lembrar de um tema que há algum tempo atrás ministrei nas Caldas da Rainha, no encontro de famílias, e que é tão importante e fazia sentido naquela altura e hoje faz tanto sentido também. E é sobre isso que nós vamos meditar. Eu convido a abrir as vossas Bíblias, por favor, em Atos, no capítulo 2, versículo 1 a 21. Atos, capítulo 2. E diz assim a palavra de Deus: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu o som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois quê? Não são galileus todos estes homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia e Judeia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfila, e Egito, e partes da Líbia junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus, e todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto, de álcool. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre todos os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será
salvo. Amém? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu, a semana passada, fiz alusão a esta passagem e nem de propósito, hoje é dia de Pentecostes. E esta passagem, quando falamos em comunicação, eu tinha que ir buscar esta passagem. Não é? Todos nós conhecemos que esta passagem que está aqui na Palavra de Deus, ela marca o início de uma nova era para o tempo da humanidade. Amém? Começa os últimos dias. Não é? O Pedro falava, através do Espírito Santo, ele dizia, isto é o que foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias acontecerá. Isto foi a inauguração dos últimos dias. Meus irmãos, nós estamos a viver os ultíssimos dias. Se naquele tempo eram os últimos dias, não é? Há um cantor aqui nosso aí do mundo, uma música secular, que dizia, este é o primeiro dia do resto das tuas vidas. Vocês conhecem essa música, não é? E a verdade é que para a história da Igreja, aquele dia foi o primeiro dia do resto das nossas vidas até à vinda de Jesus. O livro de Atos dos Apóstolos ainda continua a ser escrito e naquele dia marcou-se ali uma revolta, uma reviravolta naquilo que estava a ser a vida da Igreja. O Espírito Santo veio. Há pouco estávamos a explicar às crianças, não é? Que foi uma nova época que veio para a Igreja. O Espírito Santo passou a habitar entre nós. Amém? E Ele veio para estar, para ser o Consolador. O Senhor Jesus prometeu que não nos ia deixar sós. E temos o Espírito Santo connosco. Aleluia. E durante algum tempo, sabem que eu às vezes gosto de trazer as minhas dúvidas. Durante algum tempo fazia-me confusão quando o Senhor Jesus falava na sua palavra coisas maiores do que estas verão. Vocês já leram também esse versículo, não é? Coisas maiores do que estas vocês hão de ver, vocês verão e irão ser feitas em meu nome, coisas maiores do que estas farão. E eu pensava, mas haverá coisas maiores do que ressuscitar mortos, do que curar cegos, do que curar paralíticos? Haverá coisas maiores do que essas. E só depois é que eu percebi. Coisas maiores não pela grandeza das coisas, mas pela quantidade das coisas que podem ser feitas. Neste momento o Espírito Santo move-se em toda a terra. Naquele tempo o Senhor operou lá na Judeia, operou nos lugares onde Ele passava, mas neste momento os sinais e as coisas estão a acontecer no mundo inteiro. Os irmãos percebem coisas maiores do que estas. Mas vamos voltar ao nosso tema, comunicação. E agora vocês, o que é que isto tem a ver com comunicação? Tudo a ver. Nós lemos aqui que quando o Espírito Santo veio, aquele povo que estava ali reunido a orar, eles começaram a falar noutras línguas. E o povo que estava do lado de fora diz que os ouviam falar na sua própria língua. E falavam acerca do quê? Das grandezas de Deus. E eles compreendiam aquilo que estava a ser dito. Eles percebiam perfeitamente aquilo que estava a ser dito. E enquanto eu estava a meditar nesta palavra, eu estava-me a lembrar de 2 testemunhos que eu ouvi das próprias pessoas que os relataram. Uma foi de uma querida irmã que se chama Ashley. Americana, é Ashley. Lembrei-me o nome dela. É Ashley. Eu hoje de manhã não me lembrava o nome dela, mas agora fez-se luz. A Ashley, ela é americana e ela foi para a China fazer um programa de evangelismo. Ela faz parte de um grupo da One Hope, obrigada. Quem falou foi a Joana, obrigada Joana, da One Hope, uma entidade que tem visão missionária, amém, de alcance, e ela viajou para a China, dentro da missão da One Hope, e ela, antes de ir para a China, ela preparou-se, não é? Ela teve a fazer um curso para aprender o chinês, não é? E ela deve ser não é grega, mas deve ter sido difícil, e ela estudou, e ela tentou fazer aquela formação, uma formação rápida de poucas horas, para poder dominar um pouco a língua, pelo menos para não se sentir tão diferente e tão difícil de comunicar. Ela precisava de comunicar com o povo chinês e ela precisava ter alguma autonomia. Então ela foi e teve a preparar-se daquele curso, e quando chegou à China, quando o avião aterrou lá no aeroporto da China, ela chamou um Uber para a levar para o hotel onde ela estava hospedada. E ela conta que quando estava aí no Uber, sentiu da parte de Deus que tinha que falar do Senhor àquele homem que era o motorista. E ela começou a pregar para ele em chinês. Vejam, e ela pregou-lhe a palavra, foi de tal forma que quando eles pararam à porta do hotel, aquele homem pediu para ela orar por ele, para que ele aceitasse o Senhor Jesus na sua vida. E aquele homem foi aos pés de Jesus. E a Ashley, ela conta que ela, quando chegou ao quarto do hotel, ela quase que levitava e pensava assim, uau! A minha formação foi altamente. Consegui comunicar na perfeição, um chinês perfeito. Valeu a pena tanto esforço, valeu a pena... Eu nem me apercebia que sabia falar tão bem chinês. E ela estava muito feliz, ela compartilhava connosco assim, vocês nem sabem aquilo que eu senti-me tão feliz. Eu pensei, uau, olha, perfeito, estou na China e sei falar chinês. Incrível! E o chinês tinha saído fluido e ela pensava, esta formação foi mesmo muito boa. Não é? E até comunicou com os colegas dela, com os amigos. Epá, vocês nem sabem, olha, graças a Deus consegui levar alguém a Cristo, consegui
consegui comunicar, ele percebeu-me, pediu oração, orei por ele, senti liberdade para orar, uma coisa tremenda, e ela estava feliz. Na manhã seguinte, quando ela acordou, ela fez uma descoberta terrível. Ela tentou falar lá com o senhor do hotel, não é, quando estava a tirar o pequeno almoço, e não saía nada de chinês. Ela tentou lembrar-se de algumas coisas, algumas palavras, e as palavras pareciam que estavam presas aos pés. Estão a ver quando nós queremos falar uma língua? Olha, eu a falar com o nosso irmão Ayuf, não é? Deve ser parecido assim também, a falar em inglês. Mas ela diz que o chinês não era fluente. O que é que se tinha passado? E ela percebeu, o Espírito Santo deu-me naquele momento as palavras que eu precisava para levar aquele homem a Cristo. Aquele homem precisava de encontrar o Senhor e o Espírito Santo visitou-a, e quando ela compartilhava isto connosco, meu coração ficou cheio. Porque eu há uns anos atrás tinha ouvido um testemunho assim muito parecido, do irmão que nós conhecemos ali no Alentejo, que foi consagrado nosso ancião da igreja, ele era pastor, estava reformado, o irmão David Saunders, não é? E ele ainda faz parte do ministério da igreja de Castro Verde. E o irmão David Saunders, ele é um inglês que veio para Portugal, comprou um monte, mas na sua vida e na sua adultez, antes dos 40, 45 anos, quando ele se converteu, ele era um homem com problemas com álcool gravíssimos. O David Saunders, e quem olha para ele, ninguém diria que ele tinha tido problemas com álcool. Eu conto o testemunho dele, ele diz, vocês não calculam, eu tinha garrafas de bebida escondidas no soalho da minha casa. Ele tinha soalho de madeira e ele conseguiu escavar para colocar lá garrafas de bebida. A sua esposa era enfermeira e ela saía para fazer turnos à noite e ele ia para que ela não encontrasse as garrafas, e ele bebia imenso. Ele tinha os 2 filhos, não é? E ele, muitas vezes os filhos ficavam entregues a eles próprios, que o pai ficava embriagado, ia para a cave da casa e era uma desgraça, não é? E aquele homem, ele conta o testemunho dele, e a irmã Francisca, ela converteu-se ao Senhor com este quadro familiar, um marido preso ao álcool, e ela converteu-se, entregou a sua vida a Jesus. Os meninos começaram a ir à escola dominical, e aquele homem conta que um dia estava em casa a beber e ouviu os seus filhos a fazerem barulho no quarto. Diz que o filhote mais velho tinha 10 anos na altura, e ele ouviu-os a fazer barulho, e ele ouviu e percebeu que eles estavam a falar com Deus. E o filho dizia, pai, liberta o meu pai deste álcool. Pai do céu, dá-nos o nosso pai de volta. Nós queremos o nosso pai, tens que o libertar. E ele diz que sentiu uma vergonha tão grande, um repúdio tão grande pela sua vida. Ele diz que foi para a cave, chorou. E o Senhor mudou a vida deste homem. E ele aceitou o Senhor e ele converteu-se. Ele é casado com uma portuguesa, não é? Irmã Francisca, uma bênção de mulher também. E eles contam que, passado pouco tempo, ele era crente, não havia muito tempo, foram a um encontro, a uma conferência, e estavam a adorar a Deus num ambiente maravilhoso, em adoração a Deus, e diz que houve alguém que estava a falar em português, a louvar a Deus, em português, um português, Senhor, Tu és grande. Ele a querer explicar que o português dele ali com o sotaque, estão a ver? Mas diz que aquele era um sotaque perfeito. E assim, olha, está aqui um português também. Ele conheceu por causa da língua da mulher. E aquele homem engrandecia a Deus e louvava as maravilhas de Deus e a criação de Deus, e Tu és tão bom, e Tu cuidas de nós. E aquele homem louvava a Deus, e o irmão David estava a ouvir aquela oração daquele irmão ali ao lado dele, e estava com o coração tão feliz. Olha, está aqui um português, no final do culto vou falar com ele. Então ele chega perto dele, não é, com o português ali, irmão, gostei muito de conhecer, irmão português. E o outro irmão respondeu-lhe em inglês, sorry, o que é que estás a falar? Eu não estou a perceber. Diz assim, tu não és português? Assim, não sou português. Então ele percebeu mais uma vez, os irmãos percebem, o Espírito Santo estava a confirmar que ele era Senhor da sua vida e que ele podia visitar a sua vida. O Espírito Santo dá-nos poder e graça para comunicar. Amém? Para comunicar. E porquê que eu vos trouxe esta passagem? Eu lembrei-me, o pastor Josué da Ponta, há algum tempo atrás, ele ao ministrar sobre este livro de Atos e sobre esta passagem específica, ele dizia-nos que nós estamos a viver tempos em que nós não conseguimos comunicar uns com os outros. As nossas gerações estão a ficar cada vez mais estanques. Os jovens têm uma linguagem própria, as pessoas mais idosas têm uma linguagem própria, e nós estamos com dificuldade em falar do amor de Deus às nossas gerações anteriores ou seguintes, ou as que vêm depois de nós, e nós temos dificuldade, e nós precisamos também da ajuda do Espírito Santo para podermos comunicar a palavra de Deus. E sendo a família uma família de famílias, não é? Quando nós falamos em comunicação, não é apenas para nós utilizarmos na nossa família, na nossa casa, mas também devemos usar na igreja, devemos usar onde estamos. Nós precisamos de comunicar. E nós comunicamos sempre, não é? Até calados nós comunicamos.
até calados, nós estamos a passar uma mensagem. Nesta tarde, mais do que uma pregação, se estavam à espera de ouvir uma pregação, não vai ser uma pregação, não é? A pregação, vamos fazer uma grande avaliação a nós mesmos, pode ser, e ver como é que nós estamos a comunicar. O que é que estamos a passar quando abrimos a nossa boca? Que tipo de mensagem é a nossa? Eu vou pedir para colocarem o versículo em Efésios capítulo 4, 15 e 16, aqui fala-nos do corpo e fala-nos, e nós somos corpo, amém? A igreja é o corpo de Cristo, certo? Somos membros uns dos outros, nós já sabemos essa parte, e na família também, se a igreja é uma família de famílias, nós na nossa família também devíamos fazer parte, somos um só com a nossa esposa, com o nosso marido, somos família, certo? E a palavra de Deus diz assim, antes seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. E quando nós falamos aqui dele todo o corpo, os braços, os pés, as unhas, tudo está ali a funcionar, não é? Tudo a ir para o mesmo lado, e ali fala-nos do auxílio, podes dar mais um clique, Catarina, desculpa lá, ali mais um cliquezito, unido pelo auxílio de todas as juntas. Eu gostava de vos questionar o que é que são estas juntas. Se nós, o Senhor é a cabeça, nós somos membros, o que serão estas juntas? Hã? São os anéis que nos ligam. Como é que nós nos ligamos uns aos outros? É o amor, que é o vínculo, não é? É o amor, e é a maneira como nós falamos uns com os outros, é a maneira como nós comunicamos, é a maneira como demonstramos amor. Estas juntas é aquilo que nos faz ficar unidos, que nos faz ficar em comunhão. Sabem que comunicar, a Cristina um dia estava a dizer isto, eu lembro-me sempre destas coisas, comunicar é pôr em comum alguma coisa. Então estas juntas, a forma como nós comunicamos, a forma como nós expressamos, nós estamos a comunicar, que o Senhor nos dê graça para podermos comunicar uns com os outros da forma certa. Então, comunicarmos é fundamental para gerir crises familiares. Sabem que existe, todas as famílias passam por crises. Eu agora ia perguntar, quem é que já passou por uma crise? Não vou perguntar, porque toda a gente ia levantar o braço, ou não é preciso levantar o braço. Não é, se ainda não passaram, não se preocupem, ela vem a caminho. Porque todas as famílias passam por crises, todas. Eu queria dizer, não, agora é só paz e amor. Não é, todas as famílias passam por crises, seja por uma doença na família, seja porque falta finanças, por dificuldades financeiras, seja porque há diferenças de gestão das coisas, diferenças culturais, diferenças de educação, seja por problemas por causa da família alargada, não é? Porque gostamos mais da sogra do que... não gostamos mais da mãe do que da sogra. Não, esta também não é da... Gostamos tanto da mãe como da sogra, desculpem lá. Mas... as crises vão sempre surgir, sempre. E uma forma, e eu estava a ler num artigo, que uma forma é meio caminho andado quando a família tem uma boa comunicação. E eu digo mais, não é meio caminho andado, é o caminho quase todo feito. Quando a família consegue comunicar e explicar o que se está a passar e conseguem trazer para a luz e juntos fazerem o caminho e pôr em comum onde é que está o problema, eles conseguem resolver as suas dificuldades. Então nós precisamos de comunicar bem. Amém? Comunicar é importante para todos nós. Nós precisamos de comunicar, amém? Mas também a comunicação é o nosso calcanhar de Aquiles. Se vocês virem as estatísticas, a maior parte dos problemas que existem nas famílias é falta de comunicação. Normalmente as pessoas, e quando nós estamos em aconselhamento, quando às vezes falam connosco, nós discutimos muito. Lá em casa é só discussões, nós temos que nos separar, porque nós é discussões todos os dias, nós temos um problema que é a discussão. Eu costumo dizer, a discussão não é um problema. A discussão não é o problema. A discussão é um sintoma. O problema não é a discussão. Não é? Nós, quando discutimos, é por causa de alguma coisa. A discussão não é o problema em si, é como a febre, não é? É um sintoma. O que é que se está a passar para haver discussões? Onde é que está a origem do problema? Os irmãos percebem? Então temos que comunicar, temos que nos sentar, temos que ouvir. O problema é que isso dá trabalho. Isso dá trabalho. E é muito mais prático nós não o fazermos. Eu até estava a ver que há algumas coisas, e agora podes passar, há algumas coisas que nos ajudam e que quebram a forma como nós comunicamos. Há coisas que quebram completamente a forma como nós comunicamos. A primeira coisa que quebra, podes dar mais um clique, o silêncio. Quando alguém vem para falar connosco e o outro fica calado, quando nós queremos falar sobre um assunto, sobre um problema, sobre uma situação que nos dói, alguma coisa, e o outro fica calado, isso faz com que nós, para a próxima, já não queremos falar.
E nós pais, e muitas vezes, a minha filha, sabem que a minha filha, eu vou agora abrir o meu coração com vocês, eu tenho uma dívida enorme com esta menina que está sentada aqui à frente. Ela começou-me a cobrar €1 de cada vez que estivesse a falar comigo e eu me distraísse. Vocês, vai lá que ela deixou de apontar, que já ia assim numa fortuna. Eu não sei, já tenho que vender tudo e não tenho nada para vender, olha, estamos tramados. Nem sei como é que eu vou pagar. Mas os irmãos percebem, nós somos pessoas tão ocupadas, tão cheios de nós mesmos, que quando alguém quer falar connosco, nós às vezes respondemos com silêncio, porque não estamos pensando naquilo que o outro nos está a dizer. E isto faz com que haja uma forma de parar o diálogo. Ninguém quer comunicar quando alguém não nos responde, não é? Eu lembro-me de alguém que uma vez estava a cumprimentar e eu perguntei: paz, senhor irmão, como está? Era um pastor Álvaro, ele é boa gente. E eu disse: paz, senhor irmão, como está? E ele: oh, irmã, isto está muito mal, olha, a família está toda mal, os filhos estão mal, está tudo mal. E eu cumprimentei o pastor e eu ia andando. Não estava nada à espera daquela resposta. E eu disse: irmão, ouviu a resposta. Não era só para perceber se ouvia. E agora? Como é que a gente responde? Porque a gente normalmente... Então, está tudo. Ok, a gente está sempre à espera que o outro esteja tudo. Então, quando alguém nos diz: não está tudo bem. Não é? Não, olha, não está bem. E nós calamos e avançamos, não é? Que o Senhor nos possa ajudar. Que o Senhor nos possa ajudar. O silêncio. E o silêncio não é só falta de palavras. Até quando mudamos de assunto. Não é? Estamos a dizer que não estamos interessados na tua conversa. Quando aqui na igreja alguém vem para falar connosco sobre alguma coisa, e eu confesso que às vezes a minha mente viaja. Se alguma vez o X, por favor, chamem-me a atenção. Está bem? Eu tinha uma amiga que me dizia que me ia oferecer uma daquelas blusas com uma gola gigante. Estão a ver? Que era para quando falasse comigo, ela punha a gola, que era para eu olhar só para ela e não me distrair com nada. Porque eu realmente... Aí na igreja é muito difícil, mas quando a gente para e a gente fala... conseguimos falar, está bem? Precisamos de falar. Então que o Senhor nos possa ajudar. Outra forma também de nós pararmos a conversa é na brincadeira, quando qualquer assunto que nos é trazido é levado na brincadeira. Quando os filhos trazem um problema para casa e estão a fazer um problema e nós brincamos e nós desvalorizamos e nós... Isto vai fazer com que a criança nunca mais, o jovem, nunca mais vai falar connosco. Então, mas isto não está a ser levado a sério. Os irmãos percebem? E também, entre nós, marido e mulher, tenham muita atenção. Como é que vocês tratam os vossos assuntos, não é? Eu sei que as mulheres elas gostam de falar de tudo, mas hoje não vamos falar sobre mulheres e maridos, vamos falar sobre a família alargada. Bem, vamos avançar. Também o mau humor, não é? O mau humor. Às vezes quando... E há pais, chefes de família, e há mães, chefes de família, há muita gente mal-humorada no nosso mundo. Não é? Quem já apanhou gente mal-humorada... Quem trabalha com pessoas apanha tanta gente mal-humorada e nós queremos explicar as coisas e a pessoa está mal-humorada e a pessoa responde mal e nós não conseguimos comunicar nada. E isto é muito grave quando é na nossa casa, meus irmãos, minhas irmãs. Que o Senhor nos ajude a não sermos mal-humorados, não é? Quando todo o assunto é tratado com irritação, com mau humor, quando se fala de um problema, quando alguém vai trazer, olha, nós estamos a passar por eu estou em esta dificuldade, eu não estou a gostar disto e disto, e do outro lado é um gado de abrir os ouvidos, diz, cala-te, não... Estão a ver? Logo aquela agressividade, que o Senhor nos ajude. Amém? Porque isto para logo a conversa. E outra coisa também muito grave, que faz parar, é o fingimento. É quando nós... À frente de terceiros, somos as melhores famílias do mundo. Meu filho, minha esposa, não é? Mas e depois em casa? Ninguém gosta de estar com alguém que seja de aparências, não é? Que o Senhor nos ajude a sermos pessoas que amam mesmo. Amém? Que o Senhor nos ajude a sermos compreensivos. Ok. Há várias formas de nós comunicarmos. E eu agora gostava, antes de avançares, gostava só de explicar. Vamos continuar a fazer... vocês estão a fazer uma avaliação de nós mesmos. Está bem? Vamos continuar a fazer esta avaliação. Sabem que há várias formas de nós comunicarmos. Há pessoas que comunicam muito bem. Eu tenho facilidade em falar, já perceberam, não é? E esta facilidade é boa e pode ser má. Está bem? Esta facilidade é boa e pode ser má. Porque às vezes acabamos por dizer coisas boas e coisas menos boas, não é? Eu gosto de falar, de falar às vezes, e vamos
pensar nisso também, de pensar muito bem antes de falar. Nós temos um exemplo na Bíblia gritante, e eu comparo muitas vezes com ele, que é o apóstolo Pedro, mas que o Senhor nos ajude para que na nossa forma de comunicarmos nós possamos ser muito ponderados. Amém? Que possamos ser muito ponderados. Ora bem, nós temos aqui tipos de comunicação, tipos de comunicadores diferentes. Podes agora avançar. O primeiro tipo de comunicador é aquele agressivo. Vejam se conhecem alguém assim, daquelas pessoas que comunicam sempre com superioridade. Sempre que falam connosco, eles é que sabem, a razão é toda deles, não é? Tem que sair sempre como vencedor, nunca dá o braço a torcer a ninguém, não respeita a conversa do outro e interrompe. Os seus pedidos são ordens, deixam de ser pedidos, não é? Passam a ser ordens, mas podes avançar. Sente-se explorado. Desculpem, podes voltar para trás, antes de avançar. Não respeita a conversa do outro, interrompendo, e os seus pedidos são ordens. Ou seja, isto é comunicação agressiva. Vocês conhecem alguém assim? Pessoas agressivas na sua maneira de falar, pessoas que não ouvem ninguém, pessoas que só ouvem o seu próprio umbigo. O pastor usa muita expressão, é daquelas pessoas que parece que o ego é todo deles e que não ouvem o outro. Que o Senhor nos ajude a perceber as pessoas que estão à nossa volta. E, meus irmãos, não devemos ter medo de descer um bocadinho às vezes ao nível daqueles que são mais pequenos do que nós. Amém? Estou a falar dos nossos filhos, das nossas crianças. Não tenham medo, às vezes, de dar o braço a torcer. Amém? Não sejam sempre aqueles pais austros, não é? Superiores. Não, nós somos família. Amém? Nós amamos também abraçamos. Também, depois temos o outro lado, que é a passiva. Podes agora sim dar A passiva é gravíssima também. É o oposto. É aquela pessoa que se sente explorada e vítima, é a eterna vítima, é aquela pessoa que nunca está em desacordo, concorda com tudo, está tudo bem para ela. Sim, está tudo bem. Sim, porque ela não quer conflitos, não é? Tende a ignorar os seus direitos, tende a ignorar os seus sentimentos, não é? Se estiver tudo bem, está tudo bem. É aquela pessoa passiva. O problema desta pessoa, podes avançar, Catarina, desculpa lá, a sua especialidade é engolir sapos. E sabem que sapos de pata aberta não faz parte do nosso cardápio. Sabem o que é que acontece a longo prazo, quando nós esquecemos também que somos humanos e que não somos sacos de lixo de ninguém e que não podemos ter sempre esta atitude passiva diante das dificuldades. Sabem o que é que acontece? Nós começamos a baixar a nossa autoestima, vêm as depressões, vêm os problemas físicos, vêm as dores de cabeça, vêm as dores de estômago, vêm aqueles problemas todos. Porquê? Porque nós habituamos sempre a engolir e não fazemos valer os nossos direitos. Estão a ver? Nem ser agressivos, mas também não ser assim passivos. Deixar tudo passar. Isto não é boa comunicação. E quando se trata até de pais e filhos, eu tenho falado com pais que são verdadeiros sacos de pancada dos filhos. Não de pancada física, mas a forma como alguns filhos abordam os pais e falam com os pais, e os pais tendem a esquecer quem é que deve ter, quem é que está a pagar as contas lá de casa. Não é? E infelizmente isto não é bom para ninguém. O oposto também existe. Os irmãos percebem que o Senhor nos ajude a sermos pessoas ponderadas. O Espírito de Deus é um espírito de moderação. Amém? De moderação. Que o Senhor nos ajude. Depois temos ainda outro tipo de comunicação, que é a manipuladora. Durante um tempo da minha vida, eu trabalhei como vendedora e então eu conheci um senhor manipulador. Vocês já conheceram alguém manipulador? Não. É aquelas pessoas... e eu tive um colega que também fazia vendas, era um senhor com mais idade, e nós fomos para o Baixo Alentejo, ele foi mostrar as lojas onde devíamos ir visitar, e o senhor ia comigo. E então eu achei estranho que ele, quando entrava num sítio, então, camarada... agora, a ver, a câmara agora já é desta cor, e depois não sei o quê. Pronto. Quando entramos no outro, estava a falar mal dos comunistas, estão a ver? E aquilo fez muita confusão. E eu disse assim, mas o senhor é um troca-tintas. Quando entrei no carro, o senhor é um troca-tintas. E ele responde-me assim, nós temos é que vender. Nós temos é que vender, então a gente tem que falar. E assim, isto é manipulador. Na nossa comunicação nós não devemos ser assim também. Os irmãos percebem? Nós não precisamos disto. Considera-se hábil, altera o discurso conforme os interlocutores, age com falsidade, age com bajulações. Isto não é bom para nós também. Nós, enquanto filhos de Deus, nós temos uma cara, temos uma postura. Os irmãos percebem? Nós não somos assim desta forma. Não temos que engraxar. É verdade que alguns de nós são pessoas mais de abraços. Olha, eu sou muito de abraços e beijos. E quando chegamos ao último campo onde nós estivemos, ao fim de 2 semanas, foi 2 ou 3 semanas, já não lembro, foi ali muito pertinho. À nossa chegada, houve uma irmã que veio ao pé de mim, uma irmã que tinha-me acabado de conhecer, e disse assim, irmã, eu quero lhe dizer uma coisa. Eu já reparei que a irmã é muito de dar beijos e abraços, mas tenha cuidado, vão-lhe dizer que a irmã é uma falsa.
E sabem que aquilo foi assim um balde de água tão grande. Eu fiquei, vou abrir o meu coração. Eu quando cheguei a casa, eu até chorei. E fui orar, Deus tens que me ajudar a mudar. Eu não quero ser vista como uma falsa, só porque dou beijos e abraços. Eu gosto tanto de beijos e de abraços. E vocês que me conhecem sabem, não é? Sou muito a dar aos beijos e aos abraços. Sou. E eu chorei, dizendo, eu não quero ser vista desta maneira. Mas o Senhor depois curou-me. Olha, quem pensar que eu sou falsa, paciência, lá problema deles. Agora, não quero saber, eu sou o que sou e pronto, e é pela graça de Deus. Mas é verdade que nós não devemos ser manipuladores, tentar manipular o outro. Não, isto não é para nós, meus irmãos. Eu estou a fazer para ver se ele vem à igreja. Não, irmão, seja amigo porque ama verdadeiramente. Não vamos manipular, seja qual for a razão. Não há uma razão boa para manipular ninguém. Os irmãos percebem? Vamos amar de coração, vamos nos preocupar de coração, vamos orar de coração. Nós não precisamos de manipular. Então o estilo de comunicação que é correto será a assertiva, que vocês já ouviram esta palavra, não é assertiva. E nós hoje estamos aqui numa aula de psicologia, estão a ver isto? E vocês vão ver como isto se encaixa tudo na palavra de Deus. Eu à frente já tenho aqui as bases todas para a Bíblia, está bem? Mas a verdade, podes avançar, a comunicação, esta é a nossa. Pessoas ativas, diretas, frontais, demonstra respeito próprio, eu respeito-me também e respeito o próximo, a minha liberdade termina onde começa a liberdade do outro, eu quero ser respeitada e eu respeito também. Nós não faltamos ao respeito de ninguém, mas também não podem nos tirar também o respeito que nos é devido, mas podes avançar, Catarina, e vivencia os seus direitos sem, contudo, ir contra os direitos dos outros, não é? E pronuncia-se de forma serena e construtiva. Esta é uma parte difícil, não é? E temos que trabalhar esta área também nas nossas vidas, porque às vezes nós perdemos a razão da maneira como nós comunicamos. Às vezes estamos cheios da razão, temos a razão. Olha, meu marido tem uma expressão que é uma máxima, eu hoje ponho aqui a vida da nossa família toda. O meu marido tem uma expressão, às vezes quando estou... Agora já há muito tempo não temos assim arrufos dessa maneira, de me responderes daquela maneira. Mas houve um tempo na nossa vida em que ele dizia assim, tens razão. E eu, tens razão. E eu, Paula, já te dei a razão toda e ainda não te calaste. Estão a ver? Ele dava-me a razão e tudo e eu continuava. A verdade é que nós podemos expor as nossas razões sem precisarmos de parar. Isto é tudo um exercício que nós fazemos e aprendemos com os anos, não é? Aprendemos com os anos. Com os anos, passando a expor as nossas razões. Falhamos, mas que o Senhor nos ajuda cada dia a melhorar. Amém? A forma como nós comunicamos. Se estivermos com os nervos aqui à flor da pele, pedimos ao Senhor que nos acalme. Isto deixamos passar um bocadinho antes de falar, está bem? Que é para não ferir ninguém. Porque às vezes nas nossas razões perdemos a razão e estamos a ferir alguém. E acabamos por dizer o que queremos e o que não queremos. Os irmãos percebem? E acabamos por magoar, por infligir dor, quando não queríamos. Nós até queríamos que aquela situação ficasse resolvida. E estava ali um buraquinho, fica depois uma coisa muito grande. Os irmãos percebem? Quando nós às vezes nos pomos de maneira errada. Mas podes avançar. Então uma pessoa assertiva é aquela que olha nos olhos quando fala, não é? Senta-se, olha, preciso de falar. E olhamos nos olhos, não é? Precisamos de falar e olhamos. É comedida, não diz tudo o que lhe vem à cabeça. Ainda que tenha toda a razão, às vezes a falar com pessoas, pessoas às vezes que nos falham e pessoas que até tinham razão de ouvir das boas, mas que o Senhor nos ajuda a sermos comedidos naquilo que nós dizemos, a forma como nós expomos. Não se esqueçam que nós somos embaixadores do Mestre dos Mestres. Nós somos embaixadores de Deus, somos embaixadores na nossa casa diante dos nossos filhos, somos embaixadores na rua diante dos nossos colegas, somos embaixadores diante dos nossos patrões, somos embaixadores diante daquela pessoa que até nos prende ali os calcanhares, somos embaixadores de Deus diante de todos. Então vamos ser comedidos, meus irmãos, pedir ao Espírito Santo que nos ajude a ser comedidos, sermos seguros. Os gestos acompanham as palavras. Eu lembro-me sempre de uma série cómica que vi há uns anos atrás, que era o marido a falar com a esposa e a esposa muito zangada, assim, mas estás bem? Estou muito bem. E ela andava ali toda para cima barata, tonta, e ele assim, mas passa-se alguma coisa? Não se passa nada. E ela lá andava a bater portas e gavetas. Não percebem? Não. Se nós estamos calmos, os nossos gestos acompanham. Amém? Que o Senhor nos ajude a sermos comedidos na nossa maneira de estar. Uma pessoa assertiva também
Podes avançar, Catarina. É uma pessoa que controla as suas emoções. Irmãos, as emoções é uma coisa boa. Deus criou-nos seres emocionais. Que coisa boa. Podemos rir, podemos chorar, zangamos, podemos nos irritar. Vocês sabiam? Podemos nos irritar. A palavra diz, irai-vos. Oh, irem-se lá, irai-vos. Mas não pequem. Irai, mas não pequem. Falem com o vosso coração na vossa cama. Olha, vão-se deitar mais cedo. Falem lá. Eu já contei aqui daquela minha amiga que foi para o quarto e que disse, olha Deus, tapa os ouvidos que agora vou-te dizer umas coisas. E Deus ouviu a oração dela. E Deus ouviu o coração. O meu marido, o teu marido, se calhar não tem paciência para te ouvir. Mas o Pai do céu tem toda a paciência. Então vamos ser comedidos na nossa maneira também de falar. E também somos objetivos na nossa maneira de falar. Podes passar. Consegue expressar sentimentos, opiniões, pensamentos. Consegue pôr as suas coisas em ordem. Uma pessoa assertiva consegue fazer isto. E a gente diz assim, mas eu quando estou zangada não consigo, eu não digo nada, olha aquilo que sai. Então, minha irmã, antes de falar, pense. Pense. Vamos pensar antes de abrir a nossa boca. Pode dizer, não percebi, sem sentir-se inferiorizada. Quando não percebemos alguma coisa, sabem que uma pessoa assertiva não tem medo de falhar. Olha, se falhar, posso dizer, não percebo. Olha, podes-me explicar outra vez? Agora vou pedir. Eu lembro-me quando estava na universidade há uns anos atrás, uns valentes anos atrás, estávamos no mestrado e estávamos numa palestra com os senhores espanhóis. E estávamos assim sentadas numa fila de mesas, estão a ver? Todos ali sentados ali à frente. Eu era a mais velha, porque eu já fui fazer o mestrado já assim foi há 10 anos atrás. 10, 12 anos atrás. E estávamos sentados naquela fila de cadeiras e lembro-me que o espanhol estava a falar, era um professor espanhol a falar. E ele usou uma palavra que eu não conheci, aislado. Se calhar vocês já sabem o que é a palavra aislado. Eu não percebi o que é que era aislado. E escrevi no meu caderno, aislado. E virei-me assim para a minha vizinha do lado. E eu fiquei mais um bocadinho a ouvi-la falar. E ele falava, e aislado, e não sei. E eu percebi quase tudo, menos a palavra aislado. E aislado, e aislado. E eu assim, meu Deus. Mas virei-me para a outra. E ela... Ainda perguntei a mais dois lá à frente, ninguém me sabia dizer. Eu disse, o que é isto? E eu tive que levantar o braço, estão a ver? E assim vão dizer assim, olha, a burra não sabe o que quer dizer. Levantei o braço e assim, doutor, desculpe lá, o que é que quer dizer a palavra aislado? É que nós estamos a tentar perceber e estou a perder o discurso porque não estou a perceber uma palavra que está a ser tão usada. E eles lá me explicam, fez-me um desenho e tudo, está bem? Aislado, fez-me lá uma ilha, fez o mar à volta e explicou-me que aislado é isolado, estão a ver? Ok, pronto, perfeito. Mas ele fez-me o desenho e tudo. Mas eu não tenho... Então, não temos que ter medo quando não percebemos. Os irmãos percebem? Nós não somos perfeitos, não é? Nós não somos perfeitos, que o Senhor nos possa ajudar. Pode dizer, não percebi. Então, vamos agora ver aqui algumas coisas que são importantes. Agora sim, vou ver aqui os meus apontamentos. Alguma estratégia para nós melhorarmos. Então, eu vou-vos dar aqui uns conselhos de amiga, pode ser? Então, como amiga... Amém? Como amiga, eu vou-vos dizer, ouvir bem e com atenção total. É difícil nós falarmos com alguém que não deixa o que está a fazer para ouvir. Eu não sei se vocês se lembram quando os vossos filhos eram pequenos, que nós estamos a tratar das coisas da casa, e eles dizem, mãe, estás a ouvir? Sim, mas estás a ouvir? Sim, filha, eu ouço com os ouvidos, não ouço com os olhos. Não, eu ouço com os ouvidos, não ouço com os olhos. Vocês nunca responderam assim, não? Eu acho que todos nós, às vezes, estamos... Mas olha para mim, mas estás a ouvir? Sim, eu estou a ouvir, eu ouço com os ouvidos, não é com os olhos. Mas as crianças também percebem que nós temos que parar e olhar. Se nós queremos ser melhores comunicadores, se nós queremos comunicar bem com a nossa esposa, com o nosso marido, se queremos comunicar bem com os nossos filhos, então quando eles estiverem a falar com vocês, por favor, parem o que estiverem a fazer e ouçam-nos. Ouçam. Ouçam de coração. Alguns de vós gostariam de ter cá os parceiros para poderem ouvir, não é? Ouçam. Ouçam. Amém. Evite frases extintoras de diálogo. Sabem que há expressões que nós usamos que extinguem o diálogo, não é? Aquelas frases do estilo, olha, agora tenho mais que fazer. Oh, agora não. Já ouvi isso tantas vezes. Oh, então já disseste isso tantas vezes. Não é? E a criança quer falar, e o jovem quer falar, e a mulher quer falar, e a mulher está ali a se queixar das coisas. Oh, já lá estás tu outra vez para essa conversa. Sim, já sei. Oh, maridos, parem e ouçam-nos uma vez. Parem, olhem para elas e pronto, agora diz lá. Agora vou ser todo ouvidos e vou-te ouvir uma vez a sério. Diz lá. Os irmãos percebem? Parem e ouçam as mulheres.
Parem e ouçam os vossos maridos. A palavra de Deus diz: seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para cirar. O seja pronto para ouvir, nós devemos ouvir mais do que falamos, pelo menos o dobro. Olha, eu que sou muito faladora, então eu faço ideia, isto é uma carga de trabalhos. Não é? Nós temos 2 ouvidos e uma boca. O Senhor deu-nos 2 ouvidos, é para ouvirmos pelo menos o dobro daquilo que nós falamos. Então que o Senhor nos dê ouvidos para ouvir. Amém? Ouvir com atenção e não estarmos logo a responder e não descartarmos as pessoas. Amém? Outro conselho também, pense 2 vezes antes de falar. A palavra de Deus diz lá em Provérbios 21, 23, o que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias. Amém? Que o Senhor nos ajude a nós pensarmos muito bem. Eu estava-me a lembrar do exemplo de Pedro. Vocês lembram-se do Pedro, às vezes, que ele falou antes, sem pensar? Quando nós lemos a palavra de Deus, Pedro falou muitas vezes sem pensar. Não é? Quando o Senhor Jesus entrou, e não tentava ouvir alguém ministrar sobre isto. O Senhor Jesus entrou naquela sala, não é? A última ceia, e a palavra de Deus diz que ele sabia tudo. Sabia de onde é que ele tinha vindo, sabia para onde é que ia, sabia que estava prestes a morrer. Diz que sabia que era o Filho de Deus, sabia todas as coisas. E o que é que ele faz? Pega numa toalha, não é? E vai buscar um alguidar de água para lavar os pés, que é para eles não estarem a comer com os pés sujos ao pé da boca. Porque naquele tempo eles comiam, estão a ver, sentados no chão, recostados, e o Senhor Jesus pegou numa toalha e foi fazer aquele trabalho que era o trabalho mais humilde. E Pedro, toda a gente sabe o que é que o Pedro disse. Não, Senhor, tu a mim nunca me lavarás os pés. A mim não me lavas os pés. E eu acho engraçado que Jesus disse, olha Pedro, se eu não te lavar não tens parte comigo. Tu é que sabes. Não é? Mas ele estava, Jesus, tu és o mestre, tu és o Filho de Deus e vais-me lavar os pés. Tu curas pessoas, tu dás pão aos famintos e vais-me lavar os pés. Olha, se eu não te lavar, não tens aqui parte. E depois vejam o Pedro, mais uma vez ele a falar, o Pedro, ai Pedro, não aprendeu a lição. Então lava-me os pés, lava-me o corpo todo, lava-me tudo, não é? Então dá-me um banho completo. O Pedro, oh Pedro, estão a ver? E Pedro tantas vezes, quando vê Jesus andar sobre as ondas, não é? E eles assustaram-se, e dizem, não tenham medo, sou eu que vou ter com vocês. E lá está o Pedro outra vez, então manda-me ter contigo, Senhor. Ah, Pedro, ia morrendo afogado e tudo naquele dia. Ou seja, perceber, mas que o Senhor nos ajude a pensarmos bem antes de falar. Porque às vezes uma palavra mal usada, não é? Podemos estar a ferir alguém, podemos estar a magoar alguém. Que o Senhor nos dê palavras boas e realmente o que guarda a sua boca e a sua língua, guarda também a sua alma. Mas falar sempre a verdade em amor. Sabem que é bom nós sermos pessoas da verdade. Amém? Somos pessoas da verdade. Eu agora quero um homem maior. Nós falamos sempre a verdade. Mas nem todas as verdades são para ser ditas em todas as alturas. Há pessoas que às vezes dizem assim, mas eu sou muito sincera. Disse logo, porque eu cá sou muito sincera. Aquilo que eu penso digo logo e eu sou sempre verdadeira. Pois, mas às vezes não é sinceridade, às vezes é falta de educação, é falta de respeito. Porque às vezes a maneira como nós falamos, estamos a ferir o outro. Não é? E nós temos na Bíblia pessoas que souberam aguardar para falar a verdade mais tarde. Não falaram na altura, não é? Estou-me a lembrar da Abigail, não é? Quando o David vinha para destruir a família toda e ela foi para casa e ela salvou ali a situação e quando chegou a casa, depois de fazer uma salvação daquelas e de pensar, olha o meu marido, ganda Nabo que me saiu, ele era Nabote, não era o nome dele, desculpem lá, passa a expressão, era Nabote, não era que ele se chamava, eu não lembro o nome dele. O Nabal, era o Nabal, pronto, eu sabia, estão a ver? Opa, pronto, passa a expressão. Mas a verdade é que ela, quando o marido pôs em perigo a sua vida e a vida da família inteira e a vida de toda a gente, e ela conseguiu salvar a situação, e ela chegou a casa e o marido estava numa festa, não é? A curtir a vida, e ela podia ter chegado ao pé dele e disse assim, homem, tu és um arrogante, tu és um homem sem escrúpulos. Ela não disse nada. Ela disse que esperou para a altura certa para falar. Porque se ela fosse falar com ele quando ele estava alcoolizado, aquilo podia ter muito mau resultado, os irmãos percebem? Às vezes nós perdemos por falar as coisas fora do tempo. E a verdade é sempre a falar em amor. Por isso é que a palavra de Deus diz, fala a verdade em amor. Isto está na Bíblia, não é um conselho da psicologia, apenas, que eles também aconselham. Mas nós devemos falar a verdade sim, mas com amor. Quando aconselhamos, quando repreendemos, quando corrigimos, se estivermos zangados, se estivermos aborrecidos, então não falem ainda, esperem acalmar. Não é? Eles dizem para contar até 10, eu digo contem até 1500, tá bem? Que é para ver se acalma. Antes de falar,
Vamos falar, mas com amor, está bem no nosso coração. Não discuta, e esta discussão não é uma discussão de ideias, às vezes trocamos ideias, não é? Mas não, é possível nós discordarmos sem discussões, podemos ter opiniões diferentes. Eu costumo dizer que a minha casa é um castelo. Quem tem um castelo como casa? Eu tenho. Vocês também, toda a gente tem uma casa de castelo, não é? Eu sou a rainha do meu castelo. E o marido é o rei do meu castelo. A última palavra, meus queridos, é do rei. É bíblico. E é a forma certa para evitarmos discussões. E agora não ouvi um amém. Oh, minhas irmãs, não me deixem sozinha agora, não é? Mas a verdade é que muitas vezes nós até falamos, e às vezes para evitar discussões, se eles estão a teimar numa coisa, para evitar nós aconselhamos, nós vemos a forma certa. Eu não estou a falar de maridos, atenção, não estou a falar de maridos que gastem o dinheiro todo que deviam dar à família na bebida, não estou a falar de casos, os irmãos estão a perceber, não estou a falar de casos em que as irmãs não precisam de estar a se sujeitar a situações que não são, biblicamente não temos bases nenhumas para isso. Os irmãos percebem? Maridos que são espancadores, maridos que maltratam, maridos que infernizam a vida das mulheres. Minhas irmãs, vamos acordar, não é? Vamos orar, vamos pedir a Deus a estratégia certa. E vamos buscar ajuda para que aquilo pare, não é? Um homem violento, e a palavra de Deus diz isso. Se encobrires um homem violento, tu vais fazer dele outra vez, e vai fazer muitas vezes. A palavra de Deus já diz isso lá em Provérbios. Aqueles que encobrem, não é? Um homem violento, se tu o encobrires, tu vais fazê-lo repetir, vais vê-lo repetir várias vezes. Então, muitas vezes, vamos a despertar, não é disso que eu estou a falar, mas em coisas pontuais em que o marido... Então, nós vamos, como mulheres, vamos ceder, deixem-nos ser, eles é que são os reis da nossa casa. Eu lembro de uma situação, vou contar, eu hoje conto os nossos segredos todos. Lembro de uma situação quando estávamos numa escola bíblica, em que o dinheiro não era muito, e alguém fez a proposta para comprarmos um computador novo, e o meu marido precisava de um computador, mas não era naquela altura. Não é? Nós tínhamos o dinheiro contadinho, e ele diz, olha, mas é um negócio perfeito, porque é um computador em segunda mão portátil, e nós precisamos, porque o nosso trabalho ia ser de congregações em congregações, e era muito mais prático levar o computador e poder trabalhar nas igrejas, no lugar onde estava, e termos a porta aberta. E ele estava-me a fazer ver, e eu assim, mas não é a altura, não percebes que a gente não tem assim dinheiro, e esse dinheiro faz-nos falta. E assim, não, mas vou comprar, porque é um... E eu pensei, eu não vou discutir. Não discuti. Pronto, eu assim, pronto, se queres comprar, se achas que é a altura, olha, então pronto, compra. Eu, no meu ponto de vista, acho que não era a altura certa, mas pronto, se achas que é a altura certa, compra. E o que é que eu fiz? Fui para o quarto e fui orar. Oh Senhor, a verdade é que nunca mais ouvi falar de tal computador, até hoje, não é? Até o computador, e agora já lhe perguntei, hoje nem estávamos a falar nisso, assim, o computador até era uma coisa tão velha, e não, estou a ver, a gente ia, e eu, se eu tivesse discutido naquele dia, mas ter uma discussão, então, por causa de uma coisa, vamos ceder, um de nós tem que ceder. Se estamos ali a discutir os dois, a gente não chega a lado nenhum. Um de nós tem que ceder. Então, minhas irmãs, orem, busquem ao Senhor, acalmem o coração, amém? Não vamos discutir sem razão nenhuma, vamos ter calma na nossa vida e no nosso lar, amém? Mas, já estamos quase a terminar, não responda com raiva, use palavras bondosas. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Meus irmãos, minhas irmãs, vamos ter muito cuidado com as palavras que nós usamos. Há palavras tão duras, não é? Que ferem tanto. Há um tempo atrás nós fomos chamados para acudir um casal que estava a ter uma desavença. E nós chegamos àquela casa, o marido telefonou para o meu marido e pediu, pastor, tem que vir para cá, porque senão eu hoje vou matá-la. E quando chegamos à casa deles, estavam a voar coisas pela janela. Eles moravam no primeiro andar e coisas voavam pela janela. Isto é difícil. É um casal jovem. Não é? E quando entramos naquela casa, eu agarrei na esposa e levei-a para um quarto. E o meu marido ficou na sala com o marido. E as coisas que ela gritava do quarto para que ele ouvisse eram tão más e feriam tanto. E eu disse, olha, tu estás a usar uma violência tremenda e ele vai-te responder com a violência que ele tem. Ele não tinha a mesma habilidade de palavras, mas ele era violento de pancada. Os irmãos percebem? E as discussões começavam ali nesta violência e nesta troca. Eu naquele dia tive que a ajudar a fazer as suas malas e levar para a casa da mãe, para que ela se acalmasse, para que ele se acalmasse e pensarem o que queriam à vida deles. Porque ele chegou a uma altura de ruptura mesmo. Ela desafiava-o na rua e ele era alguém que estava numa posição de autoridade na sociedade. Não vou falar mais, não interessa, mas era alguém que tinha uma posição social e ela desafiava-o no lugar. Queres-me bater? Em qualquer lugar. E ele dizia, fomos a tal sítio e ela começou-me a desafiar, queres-me bater? Bate-me aqui à frente de toda a gente para as pessoas verem.
Ou seja, o respeito já não existia. Eu disse, é melhor vocês darem um tempo e pensarem o que é que querem à vossa vida. É muito triste quando isto acontece. Quando nós abrimos brechas, o inimigo ele quer é fazer isto, é destruir. E isto não é comunicar. Os irmãos percebem? Há uma coisa que está muito errada, muito doente, então que o Senhor nos possa ajudar. Também temos o outro lado, que é o silêncio, os amus, não é? Eu conheço pessoas que ficam amuadas e deixam de falar, não é? Que o Senhor nos ajude. Isto também, o amu não resolve nada. O amu por si só é também um tipo de violência. Os irmãos percebem? Quando nós amuamos e deixamos de falar, e não falamos, e não perguntamos nada, e deixamos de falar, que o Senhor nos ajude. Isso também não é comunicar. Se queremos aprender a comunicar com os nossos cônjuges, então temos que fazer alguma coisa. Se alguma coisa não está bem, vamos falar. Se não gostamos de alguma coisa, vamos dizer na altura certa. Vamos dizer, olha, eu gostava tanto que estas coisas mudassem, queria tanto que as coisas fossem diferentes entre nós. Lembram-se, isto agora vou falar para os casais, lembram-se quando vocês se casaram, os casais que ainda estão casados, lembram-se quando vocês se casaram, as palavras que disseram um ao outro, não é? De respeitar, de amar, não é? De ajudar. Lembram-se do amor que vocês sentiam, quando se punham bonitas para encontrar a pessoa amada. O irmão Sidney já está ali a sussurrar para ele, vou já passar à frente. Vamos lá. Estou a brincar. Vamos avançar. Eu acho que já está a terminar. Evita aborrecer ou acusar o outro. Na multidão das palavras não falta pecado, mas o que modera os seus lábios é sábio. Que o Senhor nos ajude a comunicar da maneira certa. Isto dá para nós usarmos na nossa família mais perto, dá para usarmos com os nossos colegas, com as famílias mais alargadas. Irmãos, se queres ter bom relacionamento com o teu próximo, com os teus pais, com os teus tios, então faz isto, usa estratégias certas, amém, para comunicarmos bem. Quando errar, admita e peça perdão. E quando lhe pedirem perdão, comunique que perdoou. Durante muito tempo na minha casa, quando vivíamos em Mirandela, muito tempo, este versículo era o versículo lema da minha casa, com 4 filhos, 2 adolescentes e 2 crianças a entrarem numa fase complicada, aquilo era uma casa. Então este versículo era o nosso versículo lema, não é? E eu fazia-os ler aquele versículo N vezes e estava lá sempre em exposição, que era para eles lerem, quando entravam na cozinha, quando iam ao frigorífico tinham que ler, não é? Diz assim, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Amém? O suportarmos uns aos outros. Eu durante muito tempo eu pensava que suportar era suportar, porque a pessoa tem um feitio difícil e nós temos que o suportar. Olha, deixa-me lá suportar. O Senhor deu-me aqui o espírito de suporte, não é suportar, mas não é isso que ele diz, não é? O suportando-nos uns aos outros é suportar de amparar. Estão a ver? Suportar de amparar. Estás disposto a amparar a pessoa que estás perto de ti? Estamos dispostos a amparar, então que o Senhor nos possa ajudar neste mês de famílias. Amém? Agora sim, creio que não culpe ou critique, use palavras de edificação, de restauração, de encorajamento. Pede ao Senhor que te dê graça. Amém? Quando tiveres que fazer um reparo, pede ao Senhor, preciso de falar com o meu filho, preciso falar com a minha filha, eu não quero destruir. Não quero desanimar, mas quero que ele aprenda, quero corrigi-lo. Então, mas usa palavras também que o levantem. Amém? Usa palavras que o levantem. Sabem que os professores mais fantásticos que existem nas escolas não são aqueles que dão as negativas e dizem, fizeste isto mal, fizeste aquilo mal, fizeste aquilo. São aqueles que foi muito bom, fizeste esta coisa tão bem, gostei tanto. Não é? Os meus filhos, pela graça de Deus, tiveram uma professora de primeiro ciclo na Foz do Arelho, que era uma pessoa e que os fez amar a escola de uma maneira. Ela fazia isto, não é? Quando via um erro, claro que ela assinalava o erro, mas ela valorizava o que estava antes. Assim, uau, consegui escrever esta palavra. Ela escrevia lá mesmo, conseguiu escrever esta palavra, incrível. A da frente estava errada, mas aquela estava bem. E ela valorizava os sucessos de cada um. Meus irmãos, isto é ótimo quando nós conseguimos fazer isto também na nossa casa, na nossa família. Nós não somos perfeitos. Pensavam, eu também não sou perfeita nada. Perguntei ao marido, perguntei aos filhos. Nós não somos, ninguém é perfeito, mas que o Senhor nos ajuda a ultrapassar e a enfrentar as coisas. Procurar entender, coloque-se no lugar dele, coloque-se no lugar dela, coloque-se no lugar dos seus filhos, o que é que eles estão a passar, a idade que eles têm. É uma idade a nível... Nós hoje não vamos falar sobre isso, mas se eu vos falasse a nível de neurónios, a nível de hormonal, aquilo que se passa com os adolescentes, nós ficaríamos mortos. Se tivéssemos que passar por aquelas crises todas que eles têm, muito bem andam eles.
não é? E com as coisas todas que vêm de fora e que nos estão a atropelar. Os irmãos percebem que o Senhor nos ajude a também ter esta sensibilidade de colocar-nos no lugar dos outros e escolher o tempo certo para comunicar. Não deixem que o sol se ponha. Não deixem, não vão para a cama zangados. Nós tínhamos um pastor amigo, ele dizia, olha, vocês vão para a cama zangados, marido vira para um lado, mulher vira para o outro e o diabo fica lá no meio. No meio dos dois. Esta imagem, pronto, sempre que eu estou assim meio zangada, lembram-se, espera lá, deixa-me lá virar para este lado, que é para não ver aqui nada no meio. Mas lembram-se sempre do pastor Wallace a dizer, vamos virar para lá, e o diabo ali a esfregar as mãozinhas. Não, meus irmãos, não vão para a cama zangados, não deixem de resolver as coisas. Amém? Façam as pazes sempre. E agora sim, creio que terminei. Vamos ficar em pé, amém? E vamos orar ao Senhor. Precisamos, isto eu espero que não tenha posto ninguém a dormir, não é? Eu acho que isto foi assim uma forma de nós também fazermos uma avaliação a nós próprios, amém? E precisamos tanto da ajuda de Deus. Eu vou pedir ao grupo de louvor para vir. Nós ainda vamos louvar ao Senhor com cântico, mas antes vamos orar enquanto eles se preparam. Vamos orar ao Senhor. Pai, eu te agradeço nesta tarde, Senhor. Te agradeço, Senhor, porque cada um de nós que está aqui, Senhor, nós fazemos parte de uma família. Eu te agradeço, Senhor, pelas pessoas que tens posto ao nosso lado, Senhor, para caminhar. Deus, eu te agradeço, Senhor, porque tens sido tão bom para nós, Senhor, tens sido tão nosso amigo, tão cuidador das nossas vidas. Eu te agradeço, Senhor, porque tu és fiel em todas as coisas, Pai. Eu te agradeço também, Senhor, porque tu tens cuidado, Senhor, e tua misericórdia ela se estende sobre as nossas vidas. É verdade que tantas vezes falhamos, Senhor, precisamos tanto da tua ajuda, Pai. Senhor, que tu venhas, Senhor, trabalhar nas nossas vidas, Senhor, que tu venhas entrar nas nossas casas, Senhor, que tu venhas cuidar das nossas famílias, Senhor, que tu nos venhas dar sabedoria e graça, Senhor, quando precisamos de falar, Senhor. Deus, quando precisamos de nos defender, Senhor, que tu possas dar da tua graça e de uma unção especial. Deus, para que no abrir da nossa boca, Senhor, tu possas continuar a crescer. Deus, na nossa vida, Senhor, inteira, que tu possas continuar a ser o centro, Deus. Senhor, ajuda-nos a não esquecer que tu és, Senhor, que somos teus servos, tu és o nosso mestre, Senhor, e queremos ser mais como tu. Deus, então vem trabalhar em nós, Senhor, em nome de Jesus. Nesta tarde, Senhor, tens liberdade no nosso meio para trabalhar em nós, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. O Senhor tem toda a liberdade para trabalhar em nós, para mudar aquilo que não presta em nós, amém, para trabalhar no nosso interior, para continuar a fazer algo novo nas nossas vidas, aleluia. Entrega todas as coisas ao Senhor nesta tarde, aleluia. Nós louvamos o teu nome, Jesus, aleluia, 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 aleluia. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar, eu sou as coisas
sou teu lar. Muda as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar. Aleluia, aleluia. Obrigada, Senhor, por tua misericórdia nas nossas vidas, aleluia. Nós louvamos o teu nome, Senhor, aleluia. Aleluia, louvamos o teu nome, aleluia. Santo, santo és, Senhor, aleluia, aleluia. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara a minha alma, ele sara a minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara a minha alma, ele sara a minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar.